Doc.com. Você bem informado. Olá, muito boa noite. Está no ar o programa Doc.com, jornalismo profissional de qualidade. Hoje vamos conversar com o jornalista e cientista político Emerson Serve sobre o cenário político em Ponta Grossa, tendo em vista as eleições desse ano. Emerson é professor do curso de Comunicação Social da Universidade Estadual de Ponta Grossa e também é professor da Universidade Federal do Paraná. Ele vai avaliar a movimentação dos partidos em Ponta Grossa e fazer um balanço das perspectivas dos principais pré-candidatos até agora. Já nos destaques da semana, vamos comentar sobre a volta das sessões na Câmara Municipal, com muitos projetos polêmicos e a derrubada do veto ao projeto que prevê o IPTU progressivo na cidade. Não perca também o documentário de hoje, Filme de Época. É um trabalho dirigido por William Biagioli e Elaine Jaworski. Retrata a luta de Aristides Espósito, proprietário do Museu Época, para manter a instituição. Tudo isso em 2 minutos. A gente volta já. Doc.com, você bem informado. Estamos apresentando Doc.com. Voltamos a apresentar Doc.com. Voltamos com o programa Doc.com com os nossos destaques da semana. Nessa última quarta-feira, os vereadores de Ponta Grossa retomaram as sessões ordinárias. A sessão ordinária de Ponta Grossa reuniu aí todos os vereadores e para formar também as comissões internas da casa. Várias delas foram formadas e vai ficar a decisão das presidências dessas comissões para a próxima quarta-feira, aí quando retorna às atividades depois feriado de carnaval. Algumas das comissões, principalmente a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, está com uma disputa bastante acirrada. Está aí os vereadores Jorge de Oliveira, Sebastião Mainardes e Valfredo Lacuzazio pleiteiam a presidência dessa comissão, que é por onde passam todos os projetos de mérito que precisam ser analisados. Os méritos desse projeto passam pela Comissão de Finanças. É uma das mais importantes da casa, junto com a Comissão de Justiça e Redação, que analisa a legalidade das matérias. Pela importância desse cargo e por analisar também todas as modificações orçamentárias que o Executivo promove e precisa da autorização da Câmara, é que esse cargo está sendo bastante disputado. A tendência é que vá para o voto, e quem vai votar são os 3 e mais a vereadora Alina de Almeida César e Alisson Zampieri, que são os 5 componentes dessa comissão. Ou seja, quem angariar mais 2 votos pode se eleger e vai dar fim a essa questão. Já nos projetos que foram votados, destacamos a derrubada do veto do Executivo ao projeto do vereador Júlio Killer e também Walter de Souza, que institui o programa do IPTU progressivo aqui em Ponta Grossa, que visa aí instituir uma alíquota que vai dobrando a cada ano para aqueles proprietários de terrenos baldios que não construírem. O prazo para que eles construam é de 1 ano. Caso contrário, essa alíquota vai crescendo ano a ano. Os próprios autores da matéria reconhecem que o veto ele tem uma parte que realmente precisa ser acatada, que segundo a Constituição não pode generalizar, não são todos os terrenos baldios, todos os proprietários que podem ser penalizados com esse IPTU progressivo. Então uma emenda já está sendo preparada para que alguns casos de aquelas pessoas que tenham propriedades, mas é uma propriedade só, desde que ele mantenha limpo ou que ele produza alimentos na sua propriedade, possam estar isentos aí dessa penalidade. Mas no mais, principalmente os especuladores imobiliários vão ter problemas com essa lei. Ela vai ser, agora depois da derrubada do veto, vai ser promulgada pela Câmara e na sequência aí vai começar a valer. O que você acha disso, Ismael? Uma fotografia de Ponta Grossa, uma fotografia aérea de Ponta Grossa mostra como Ponta Grossa foi muito mal planejada e vítima da especulação imobiliária. Ou seja, existem comunidades extremamente afastadas do centro, né? Às vezes, para vir de uma comunidade dessa até o centro, usando transporte coletivo, é mais
demorado do que você vir de uma cidade vizinha, como Palmeira ou como Castro, até Ponta Grossa. Então, o que vem acontecendo durante anos em Ponta Grossa, vitimando a cidade, em relação a esse aspecto, são justamente a especulação imobiliária. Ou seja, eu compro um terreno que aparentemente não está sendo valorizado agora, razoavelmente perto do centro, e deixo ele esperando até que toda a urbanização, toda a infraestrutura esteja instalada ao redor. E daí, a gente conhece bem como funciona o mercado imobiliário. Você compra um terreno hoje por R$1.000, se a infraestrutura se colocar naquele lugar em torno de 2, 3 anos, esse terreno vai estar valendo 20, 30 vezes mais do que você compra. Então, infelizmente, Ponta Grossa sofre muito. E esse projeto vem não acabar com a especulação imobiliária, mas dificultar muito essa especulação imobiliária. Infelizmente, o Executivo vetou. Todo mundo esperava que tivesse veto alguma outra cláusula ali, né, da legislação, mas vetou integralmente, pelo que a gente sabe. E que bom que a Câmara derrubou o veto. E essa emenda que vai vir agora, Ismael, tende a reparar, corrigir, né? A corrigir a alegação do veto do Executivo, porque, caso contrário, ele diria que era inconstitucional por outros motivos, né? Mas como eles vão fazer as exceções a essa cobrança progressiva, é possível aí que venha passar a valer e os proprietários de terrenos baldios já se preparem para ou manter limpo ou começar a construir e vender, porque vai ficar mais caro o IPTU. Outro destaque dessa semana, a assinatura aí do convênio, repasse de aproximadamente R$9 milhões para a construção de asfalto em linhas de ônibus aqui de Ponta Grossa. Num trabalho conjunto da Prefeitura, da Caixa Econômica Federal, do Governo Federal, que teve participação aí da Superintendência da Caixa, do prefeito Pedro Vosgrau, juntamente com o secretário João Barbeiro, que esteve várias vezes em Brasília na tentativa e na busca pela liberação desses recursos, que acabaram se concretizando nesta semana. O convênio está assinado e muito em breve aí, após se conhecer as empresas que vão fazer, né, após o período de licitação, Ponta Grossa ganha aí mais alguns quilômetros de ônibus, se não me engano chega a 15 quilômetros, que certamente vai melhorar a qualidade de vida dessas comunidades onde o ônibus vai poder trafegar por ruas asfaltadas. Quando acontece um benefício desse para a cidade, eu sempre gosto de salientar que a vitória é do povo. A vitória não é do prefeito, nem do secretário, nem de qualquer liderança. Enfim, obviamente eles estiveram envolvidos nisso. E lógico que tem seus méritos também. É obrigação, né? É obrigação. Eles estão lá para trabalhar pelo povo, estão recebendo para isso, enfim. Mas, enfim, claro que eles estiveram... trabalharam para isso, né? Fizeram com que isso acontecesse. Mas uma coisa que eu tenho que destacar aqui é a questão da implantação da regional da Caixa Econômica aqui. Na liberação dos recursos, quem estava, juntamente com o prefeito, é o coordenador regional da Caixa Econômica, Luiz Henrique Borgo. Né? E as coisas começam a funcionar melhor, do ponto de vista de trazer recursos nacionais ou de instituições nacionais, quando as instituições nacionais estão aqui. Por isso a importância da Polícia Federal, né, de juizados federais, de promotorias federais aqui em Ponta Grossa e de regionais dos grandes bancos, né, federais. Aí a gente começa a ver que as coisas começam a dar melhores resultados. Bem observado, Ismael. A gente vê também uma boa vontade do novo superintendente aí da Caixa Econômica, né, da volta da superintendência, boa vontade do Henrique Borgo aí em estar trazendo e ajudar aí, não só Ponta Grossa, mas todos os municípios que são de abrangência da superintendência. Bom, esses foram os destaques desse bloco. No próximo voltamos com a entrevista com o professor, jornalista e cientista político Emerson Serve. Vai fazer um apanhado geral sobre o cenário eleitoral em Ponta Grossa. Em 2 minutos, não saia daí. Doc.com, você bem informado. Estamos apresentando Doc.com. Voltamos a apresentar Doc.com. Estamos de volta com o programa Doc.com e na entrevista dessa edição do programa, entrevistamos o professor, jornalista, cientista político Emerson Serve. Boa noite, Emerson. Boa noite.
Emerson vai falar com a gente aqui, juntamente com o Ismael, a respeito do cenário político aqui em Ponta Grossa. Ele que dá aula aqui na UEPG e tem acompanhado também o desenrolar aí dos grupos políticos neste momento aqui em nossa cidade. Bom, Emerson, cenário eleitoral hoje, logicamente, muitos pré-candidatos, né, várias vertentes, vários grupos políticos procurando seu espaço. Mas pelo que você tem observado, até a relação de governo, né, dos pré-candidatos com o governo municipal, fala-se muito em apoio do governo municipal, do prefeito, governo estadual, que na pessoa do governador Beto Richa, governo federal também, que é ligado ao PT, né? O PT hoje comanda o país. Aqui em Ponta Grossa, como que esse cenário ele se reflete? Então, esse momento, né, 6, 8 meses antes da eleição, né, 5, 6 meses antes do começo da campanha, é um momento em que o eleitor, o cidadão comum, o eleitor que é quem vai decidir mesmo a eleição, o eleitor médio, ele não está preocupado com a eleição. Esse é o momento em que as lideranças políticas, os líderes partidários, os operadores de campanha é que estão se movimentando. Então, fazer previsões sobre o que pode acontecer antes do eleitor entrar no jogo, né, é meteorologia. Né? Eu costumo dizer que o cientista político no Brasil ele precisa saber duas coisas: prever quem vai ganhar a eleição e depois explicar por que ele errou. Né? Porque nesse momento não tem jeito. Agora, tem algumas características que são interessantes no caso de eleições municipais e no caso dessas eleições em Ponta Grossa. A primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é que uma eleição municipal é uma eleição em que o eleitor está muito próximo do candidato. Né? Então, as questões de cunho ideológico, partidário, mais genéricas, mais abstratas, tendem a ter dificuldade de entrar no debate. Né? Tende a ser um debate mais sobre propostas, mais próxima da realidade do eleitor. Né? Isso é diferente de uma eleição estadual e é diferente de uma eleição federal. Por isso que às vezes a gente se engana pensando que deve haver um impacto muito grande de um apoiador federal ou estadual numa disputa municipal. Às vezes não. Né? Às vezes o que pauta mesmo é a pessoa mesmo que está sendo candidata. O histórico da pessoa. Cada vez mais é o perfil do candidato. Cada vez mais é o histórico. Por quê? Porque todos os candidatos hoje dispõem das mesmas ferramentas, dos mesmos instrumentos para saber quais são as demandas dos eleitores. Né? Por consequência, principalmente numa eleição municipal, todos eles apresentam basicamente as mesmas propostas. Né? Isso não é novidade, isso não é um desvio do sistema, é uma característica. Todos os candidatos sabem com o que o eleitor se preocupa, então eles vão lá e vão apresentar mais ou menos as mesmas propostas. O que o eleitor usa para diferenciar, já que as propostas são as mesmas? O histórico, o perfil do candidato, o passado do candidato, de onde que ele veio, será que ele tem mesmo condições políticas de cumprir essa proposta que ele está fazendo, ou ele está dizendo só porque ele sabe que é isso que eu quero ouvir como eleitor? Né? Então, hoje, cada vez mais, o perfil do candidato, o histórico e a capacidade de mobilização dele, mobilização de opinião a seu favor, é o que conta mais numa disputa municipal. Emerson, ainda fazendo uma reflexão sobre o que você está dizendo. Em Ponta Grossa, quando o prefeito Péricles se elegeu, estava no governo federal Fernando Henrique, PSDB, e no governo estadual, se não me engano, Jaime Lerner, e ele se elegeu sendo PT. Uhum. Quando o prefeito Vosgrau se elegeu, o prefeito Vosgrau do PSDB, era uma situação totalmente contrária. Lula estava no poder, com Requião, apoiador do Péricles, que é do PMDB, apoiando o Péricles, Vosgrau se elege. Então, a questão que hoje, por exemplo, se fala muito, né, nas rodas políticas, são os apoios. Alguns candidatos correndo atrás de apoios, correndo atrás de coligações e tal. Isso tem a ver mais com o financiamento de campanha, propriamente dito, do que com a capacidade de convencer o eleitor? Tem a ver com os operadores das campanhas, de fato. Né? Tem a ver, porque não adianta você ter um bom apoiador se o candidato for ruim. Né? Se o candidato, e quando eu digo candidato ruim, não é uma má pessoa. Candidato ruim, tem um momento, naquele momento o candidato pode ser ruim, no outro momento ele pode ser bom. Né? Tem a ver com o perfil e tudo mais. Mas a disputa é local. Né? O que vai, no último lá, o último argumento que o eleitor vai usar é a capacidade que o candidato tem de mobilizar a sua atenção para a questão do seu local, né, do seu cotidiano.
Não dá, é claro, para desconsiderar, por exemplo, um apoio do governador, no caso de Ponta Grossa. Tivemos uma eleição para o governador há 2 anos apenas, né? E o governador, o Beto Richa, teve proporcionalmente mais votos em Ponta Grossa que em Curitiba, onde ele era prefeito, né? Então ele foi melhor votado, proporcionalmente falando, em Ponta Grossa do que ele foi em Curitiba. Quer dizer, não dá para desconsiderar completamente. Agora, achar que isso vai decidir também é um exagero. Depende muito mais de quem estiver na disputa e quem são os candidatos, né? A gente tem que sempre levar isso em consideração também. A decisão de voto nunca é uma decisão absoluta, sempre é comparativa. Ao contrário, quando o eleitor é perguntado qual a sua avaliação da atual gestão, e ele diz péssimo, ruim, irregular, bom ou ótimo, ele está avaliando de maneira absoluta a gestão, né? Agora, quando ele vai decidir o voto, ele está comparando o candidato A com o candidato B. E aí ele pode até gostar do A, ele pode até achar que a administração do A está boa, mas se o B for melhor que o A, ele não vai votar no A. Portanto, não adianta a gente pensar em decisão de voto olhando só para um candidato. A decisão de voto sempre é o conjunto, né? E aí aquilo que eu falei no começo, nós só vamos saber em julho. Bom, Emerson, no momento aqui em Ponta Grossa, de todos os pré-candidatos nesse momento, que são vários, mas desponto aí nas pesquisas, até pegando por base as últimas pesquisas que foram publicadas, nós temos aí pelo menos 3 deputados, né, que já passaram pelo crivo das urnas, né, 2 estaduais, que é o Plauto, também o Plauto do Democratas, também o Marcelo Rangel. Podemos considerar também o Péricles, que aparece bem colocado nas pesquisas, mas que no momento está inelegível, pode ser que venha a mudar. Também o deputado federal Sandro Alex, né? E vemos surgir aí também, pontuando nas pesquisas, a figura do empresário Márcio Paulic, que também está articulando, inclusive está encabeçando aí um movimento para criar-se um bloco independente, segundo ele até sem atrelamento forte com o governo estadual e federal, para discutir as eleições, né? Se preparar para as eleições. Um dos argumentos, inclusive, vem condizer com o que você acabou de dizer, que é propostas para a população, né? Discutir propostas e não apoios, e não a política em si, mas mais voltado para a proposta. Agora que eu te pergunto, essa questão de já ter candidatos que já passaram pelo crivo, já estão no mandato, já estão no exercício, alguns ex-prefeitos, no caso do Péricles, um ex-prefeito, como que a população pode enxergar um empresário vindo, no caso do Márcio Paulic, e 2 deputados, se vier a se configurar essas candidaturas, né? Temos outros nomes também, como o próprio secretário municipal de governo, o João Barbeiro, que também pode vir aí a ser candidato, até apoiado pelo governo federal talvez, mas a pergunta seria essa: qual a influência que tem o mandato, né, e pessoas que estão fora e que de repente querem entrar? Então, esse ano a eleição de Ponta Grossa tem uma característica interessante, que é o fato de não termos um candidato à reeleição. O prefeito não pode se recandidatar, então abre a possibilidade de alternativas. Mas a política também, ela vive de ciclos, inclusive ciclos de políticos, né? E os ciclos, eles não são terminativos, eles são intermitentes. Então, ele está no alto, depois ele está embaixo, depois ele pode subir. Não é que no momento acabou, né? Como você citou alguns nomes, são alguns nomes novos, né? E alguns nomes que já foram testados pelas urnas, inclusive alguns já ex-prefeitos e tal. A questão é, quem tem o discurso mais apropriado para esse momento? Os novos nomes só começam a ganhar chance junto ao eleitorado quando o discurso dos antigos está vencido. Quer dizer, o político pode até envelhecer, mas o discurso dele não pode, porque se o discurso envelhecer, ele perde a credibilidade junto ao eleitor, né? Nesse momento, nós não temos muitos parâmetros para fazer esse tipo de avaliação, porque está muito longe. Nesse momento, o importante é saber quem tem maior rejeição e não intenção de voto. A gente vai dar uma pausa para os nossos comerciais. Próximo bloco, então, voltamos com a entrevista aqui com o professor, jornalista, cientista político Emerson Serve. Doc.com, você bem informado. Estamos apresentando Doc.com.
Voltamos a apresentar Doc.com. Voltamos com o programa Doc.com, na nossa continuação da entrevista com o professor Emerson Serve, professor da UEPG, da Universidade Federal do Paraná e também cientista político, a gente conversando aqui sobre questões eleitorais. Eu perguntava no último bloco questão de pesquisa eleitoral. Até em que ponto podemos achar que pesquisa, a influência que a pesquisa tem e a validade das informações que elas passam nesse momento? A informação da intenção de voto ela é muito volátil, né? Não deve ser considerada nesse momento. A intenção de voto é depois que começa a campanha, né? A rejeição agora é importante, né? Se tiver alguém muito destacado de rejeição, né? Você tem dificuldades para retirar isso durante a campanha, né? Os estudos mostram que se você tem se a rejeição chega próximo a 30%, passa de 25%, praticamente inviável, né? E quando tem um candidato à reeleição, que não é o caso da eleição desse ano em Ponta Grossa, se o prefeito tem uma avaliação positiva, abaixo de 60%, as chances dele se reeleger são muito baixas. Então, estas são informações que o conjunto de pesquisas nos fornece, para quem estuda isso, né? Eu sou um defensor das pesquisas, não só porque eu estudo elas, mas porque os estudos mostram, por exemplo, as pesquisas eleitorais brasileiras, elas são mais precisas, elas acertam mais que as pesquisas eleitorais norte-americanas para a eleição presidencial. As nossas pesquisas são melhores que as deles, em previsibilidade de voto. Mas você tinha perguntado no bloco anterior sobre a questão de a pesquisa indicar um candidato na frente e depois inverter, né, o resultado mostrar outra coisa. A gente tem que levar em consideração alguns elementos que os institutos de pesquisa não dizem, porque eles acham que eles vão perder força como instrumento de informação, mas é que é necessário dizer. Uma pesquisa amostral, uma pesquisa feita por amostra, e todas as pesquisas eleitorais são amostrais, né? Então, Ponta Grossa tem 200 mil eleitores, 200 mil, a pesquisa uma pequena parcela, 400 eleitores, 600 eleitores, e você tem uma alta precisão se for tecnicamente correta. No entanto, ela tem além da margem de erro, ela tem uma coisa chamada intervalo de confiança. E os institutos comerciais usam um intervalo de confiança de 5%, que significa que se ele repetisse 100 vezes a mesma pesquisa, em 5 delas, 95 cairia dentro da margem de erro o resultado. Em 5 delas cairia fora. Isso está previsto, né? Pode ser que, por exemplo, para a eleição presidencial, para a eleição para governador, né, os institutos erraram, por exemplo, em um estado feio, mas isso está dentro dos 5%, considerando os 26 estados, né? Então tem isso, não é 100% de certeza, jamais será 100% de certeza. E a segunda coisa é que ela é uma fotografia do momento, né? Então mesmo a boca de urna, que é feita num dia, 2 dias antes da eleição, pode haver mudança. Principalmente numa eleição municipal, quando você tem candidatos lá, 52 a 48, muito próximos, né? E, além do mais, os institutos, as pesquisas não têm essa precisão absoluta. Não adianta 5, 6%, 5, 6 pontos percentuais, abaixo disso ele não pode prever. Se tiver 48 a 52, está empatado tecnicamente, né? Agora, o candidato é óbvio, o candidato que está com 52 vai dizer, estou na frente. O que está com 48 vai dizer, estou chegando. E se o resultado for o 48 fez 51 e o 52 fez 49, aí vão dizer, putz, a pesquisa errou. Não, está dentro da margem de erro. Só que nós é que temos que aprender a interpretar as pesquisas. Porque não vamos esperar isso dos candidatos, né? Porque os candidatos vão usar isso como ferramenta a favor deles. E os candidatos, eles dão um peso assim, muito grande para as pesquisas. Tanto é que na última eleição para governador, a equipe do atual governador conseguiu impedir na justiça a divulgação de uma pesquisa feita um dia antes, assim, como você falou, pesquisa de boca de urna, né? Uhum. Esse poder mesmo de mobilização, a divulgação de uma pesquisa tem isso, não? Ela consegue alcançar? Então, dependendo da situação, tem, né? Se você tiver numa situação, como era o caso do governo do Paraná em 2010, uma disputa muito acirrada, muito próxima, e neste caso, o candidato que estava na frente, que foi quem impediu a divulgação das pesquisas, não tinha perdido, ele estava estacionado, mas o segundo candidato estava crescendo, e o problema da divulgação era mostrar o crescimento, né?
Nestes casos, ela pode sim, porque você tem lá, no final das contas, 10% dos eleitores, ainda que para decidir na última hora, e você tem uma diferença de 4, 5, esses 10% podem ser influenciados decisivamente. Agora, isso não significa que os institutos de pesquisa controlem o eleitor. O resultado da pesquisa é uma informação a mais, né, que o eleitor usa. Ele usa da forma que ele bem entender. Não tem aquela coisa de perder meu voto? Até hoje, será que existe um isso? pouco cultural, né? Não quero perder meu voto, vou votar em quem está ganhando. Tem isso. Mas agora, se tiver 80-20, aí não precisa de pesquisa. Né? O cara sai no boteco e ele sabe que tem um candidato com 80%, outro 20%. Aí as pesquisas não fazem muito sentido. Né? Agora, se tiver 52-48, aí ninguém sabe quem vai perder o voto. Então, neste momento, o cara não vai mudar por causa da pesquisa. Porque ele vai no boteco lá, ele sabe que está meio a meio. Né? Então, ele sabe que se ele mudar, ele vai fazer diferença. Então, ele tem maior... no momento da disputa mais acirrada, o eleitor tem maior autonomia para decidir. E no momento em que não há disputa, não faz sentido pensar em influência das pesquisas, porque o resultado já está dado antes. Outra coisa, Emerson... Você falou, a pesquisa é uma das informações que o eleitor leva em conta. Hoje, né, eleição, pleno ano de 2012, a TV, o rádio, enfim, o horário eleitoral gratuito na TV, que é bem no momento em que a campanha eleitoral ela já está nas ruas, já com as pessoas já sabem quem são os candidatos, né, já sabem um pouco das propostas. Tem um peso maior, tanto quanto era no início de quando... enfim, os meios de comunicação tinham mais impacto, hoje já perdeu um pouco, como que você vê essa situação? Então, quando a gente fala no eleitor médio, né, aquele eleitor, o cidadão comum, que é quem vai decidir a eleição de fato, ele já começa a pensar em política quando ele começa a ver a campanha. Os estudos de antropologia política, eles usam um termo que foi tirado desse cidadão comum, que o cidadão comum diz que é o tempo da política. Então, quando chega o tempo da política, ele vai começar a pensar nessa coisa. Agora ele não está pensando nisso. Então, o tempo da política é o momento em que ele vê os candidatos na rua, por isso que a gente precisa demarcar, dar condições para o eleitor demarcar esse tempo. Né? Tirar outdoor é um problema para o eleitor médio, porque o eleitor tem dificuldade para demarcar o tempo da política, proibir boné, proibir camiseta. Boné, camiseta, ninguém compra voto com boné e camiseta. Né? Ou ninguém compra decisivamente uma eleição com boné e camiseta. Mas isso ajuda a demarcar o tempo da política. Isso ajuda, quando o cara começa a ver as pessoas com a camiseta na rua, hoje não tem mais, né? Porque foi proibido pela justiça, mas o adesivo no carro, né? Quando a pessoa começa a ver isso, ele começa, opa, pensar, então essa é a opção, aquela é a opção, agora vamos começar a pensar. Agora é o tempo da política. E aí, esse eleitor está inserido num negócio chamado ambiente informacional. Ele recebe da televisão, ele recebe do boteco, ele recebe no grupo religioso dele, na praça, no futebol, ele vai recebendo as informações. O que acontece é que tem um momento decisivo, no caso do Brasil, que é o horário eleitoral na televisão, o HGPE. Né? Por quê? Porque até o início do horário eleitoral, que só dá em setembro, portanto aí nós estamos falando da campanha mesmo, o tempo da política mesmo é setembro. Quando o horário entra na televisão, significa que a coisa ficou séria. Porque até então, ele trazia o tema da política da rua para dentro de casa, se ele quisesse. Se ele não quisesse, ele fazia outra coisa. Com o horário eleitoral, entrou na casa dele. Né? Ele está no centro da sala do eleitor, a televisão, e estão falando de política. Aí ele vai pegar aquilo e vai tirar para fora. E é aí que ele começa a dar importância de fato. Então, a relevância do horário eleitoral principalmente para demarcar o tempo e não para controlar as decisões, essa coisa toda. Além do que, a democracia é um aprendizado contínuo. A democracia é um processo. Ninguém vai dizer um dia, a nossa democracia está pronta. Ela nunca vai estar pronta. Sempre vai ser um processo. E a gente mantendo as estruturas, mantendo as instituições, mantendo a regularidade das eleições, vai ficar cada vez mais difícil do eleitor ser enganado. E aí que eu estou falando do eleitor médio, aquele eleitor que só vai se informar na última hora, né? Esse cara, que no fundo é quem decide a eleição.
Está cada vez mais difícil desse cara ser, entre aspas, enganado nas campanhas. Porque ele está aprendendo, ele está se aprimorando, ele está conhecendo as artimanhas do discurso político, né? De olhar mais para a história e menos para aquela coisa da emoção do momento. Até porque, se for pegar em termos de história, essas eleições que o eleitor vai às urnas é um tempo muito curto, né? Ele não está ainda preparado, digamos assim. Está em fase de preparação. Período sem interrupção de democracia plena, nós já estamos vivendo uma lá, né? Desde o século XIX. Nós já, a partir da eleição direta para presidente de 89, nós já temos eleição, né? Já é o nosso maior período. No entanto, o regime militar brasileiro teve uma característica, quer dizer, que até a ditadura militar no Brasil é diferente. Sui generis. Né? É sui generis, porque os caras tinham eleição, não é? Tinha eleição para presidente, tinha eleição para ditador. Né? O Congresso, que é óbvio, era controlado pelo partido do governo, o partido que apoiava o governo militar, referendava o nome do general indicado. E para fazer uma espécie de um arremedo de democracia, porque também os militares tinham muito medo da imagem do Brasil fora. Então, eles autorizaram. Nunca foi interrompida eleição para vereador, eleição para prefeito, tirando capitais e cidades de segurança nacional. Sempre teve, né? Nós somos nas capitais. E aí você tinha um embate entre aquele bipartidarismo artificial também, né? Um outro artifício do regime militar. Você tinha um embate que mostrava claramente, que era um termômetro de como o regime estava se desgastando, o PMDB crescendo nas grandes cidades do interior, né? Então, interrupção mesmo de prática de votos nós não tivemos. Agora, a institucionalização da democracia não adianta, é com voto para presidente. E o voto direto para presidente. Voto direto para presidente como no Brasil. Não essa bobagem que é nos Estados Unidos, que é um arremedo de democracia também, que é uma eleição indireta para presidente. O lugar que nós temos uma eleição direta para presidente, com 120 milhões de eleitores, é o Brasil. Então, só que isso é um processo. A gente tem que amadurecer cada vez mais. Emerson, só para a gente encerrar e também comentar sobre esse assunto, né, a questão de vereadores, né, que a gente está aí vivendo um processo de aumento do número de cadeiras aqui em Ponta Grossa, em todos os municípios. Aqui em Ponta Grossa já aprovou de 15 para 23. A sociedade se mobilizou, quer apresentar um projeto de iniciativa popular para manter em 15. Como que você vê essa questão? Eu já me manifestei a esse respeito. Eu acho muito ruim o debate como ele é feito. Não só em Ponta Grossa, mas nas cidades que estão discutindo isso. Porque discute só em termos quantitativos. Né? É um problema, de novo, voltando a falar sobre a maturidade da democracia. O poder que sustenta um regime democrático é o poder legislativo. É no legislativo que estão representados os segmentos da sociedade. Não é no executivo. O executivo é uma parte da sociedade que apresentou um projeto de governo e que foi eleito. A outra parte está fora. Então, quando a sociedade organizada se levanta e diz nós não queremos dar mais poderes para o legislativo não está sendo funcional, o legislativo é um peso para a nossa democracia, isso é muito ruim. Né? Então, do ponto de vista da organização dos poderes, quanto maior o legislativo, melhor e menos dependente do executivo ele é. Agora, de novo, se eu parasse aqui a defesa do meu ponto de vista, eu estaria incorrendo no mesmo erro desses movimentos, que é só ficar em termos quantitativos. Me parece que o problema não é quantitativo. O problema é que tipo de serviço o legislativo está prestando. Né? Que qualidade de representação democrática os nossos vereadores estão nos oferecendo. Porque se melhorar a qualidade do serviço, a sociedade para de discutir a quantidade. A quantidade deixa de ser um peso. O problema é que, historicamente, o legislativo tem sido aprisionado, tem sido um apêndice do executivo. Né? E os vereadores, não especificamente Ponta Grossa, de maneira geral, e também os deputados estaduais, eles têm se contentado em se posicionar a favor ou contra o executivo e deixado de legislar. Né? Então, isso é muito ruim. Isso é muito ruim para a democracia. Seria muito bom que esse processo fosse revertido. Claro que não vai ser de uma hora para outra e não vai ser de uma eleição para outra, mas o que a gente precisa de fato é que pessoas com essa consciência do papel do legislativo
passem a se interessar pelo legislativo e passem a se candidatar. A gente vê um afastamento. Quem é que quer ser candidato a vereador? É quem já está mais ou menos na política ou quem quer ser a favor ou contra o executivo, mas não quem quer fazer um trabalho legislativo de fato. Isso está enfraquecendo o nosso legislativo e esses movimentos da sociedade organizada são apenas uma consequência disso, não são causa, né? Eles são apenas um dos efeitos dessa queda na qualidade. Tá certo, então, mas é um assunto, aí logicamente a gente poderia debater ele por mais tempo, nosso tempo está acabando, mas já fica o convite aqui já para um retorno seu, né, nas próximas edições do programa, até por ser um ano eleitoral, onde o debate político acontece de forma mais incisiva, né, e nesse momento agradecer a sua presença aqui no Doc.com. Eu é que agradeço o convite de poder falar um pouco sobre essa coisa que me mobiliza, né? É a minha profissão, analisar. Depois dessa entrevista com o professor Emerson Serve, vamos para um rápido intervalo e depois você vai assistir um documentário, o Filme de Época, que retrata a história do Museu Época aqui em Ponta Grossa. Isso em 2 minutos, não perca. Doc.com, você bem informado. Estamos apresentando Doc.com. Voltamos a apresentar Doc.com. Continuando a nossa série que apresenta os documentários premiados no concurso da Prefeitura de Ponta Grossa no ano passado, vamos assistir hoje o Filme de Época. O trabalho é dirigido por William Biagioli e Elaine Jaworski e conta a história do Museu Época e a luta de seu proprietário, Aristides Espósito, para manter a instituição. Documentário. Como é que eu vou me acalmar com uma história que está aqui dentro? O senhor está tendo uma oportunidade muito grande, senhor. A história vai ficar preservada na memória que você está fazendo. Um dia, papai do céu me chama e daí eu morro, e daí como é que vai ficar tudo isso aqui? Meus filhos não tem, tem uma só que tem interesse só, né? Mas trabalhar de graça? Quem é que vai trabalhar de graça? Já falei para o senhor. A princípio, há uns 30, 40 anos atrás, eu fazia coleção e continuo fazendo coleção de moedas. E deu essa missão, praticamente, de formar um museu. Mas antigamente aqui, eu tinha uma loja de móveis coloniais. Quando eu comprei a casa há 30 anos atrás, dos herdeiros do comendador José Bonifácio Vilela. Daí para cá eu comecei a desativar a loja de móveis e depois comecei preparando para o Museu Época. A loja antigamente era Móveis e Decorações Época, por isso que ficou batizado como Museu Época.
O brasileiro tem uma memória muito curta, ou vamos dizer, a cultura é muito curta do brasileiro. O gosto pelas peças antigas foi que comecei com uma coleção de moedas. Essa coleção de moedas que está exposta no museu são mais ou menos aproximadamente de 150 países, 500 moedas. Essas doações foram tudo feito através da sociedade que confiou no Museu Época. Não é uma coleção, aqui se fala da história de um povo, de uma civilização, que Ponta Grossa era a segunda cidade do Paraná. Nós temos verdadeiros tesouros no Brasil. Não precisamos viajar fora do Brasil. A nossa raiz tem que permanecer. A peça mais importante que eu tenho dentro do museu e dentro do meu coração é esta cruz que pertenceu à Capela Santana. Diz que é aproximadamente de 1800. Ela foi feito um trabalho de fixação na parede, de parede a parede dos dois lados, chumbada. Só poderá tirar essa cruz daí se for derrubar a parede inteira que está sustentando ela. Isso é uma segurança. Eu posso até pôr uma escada para a pessoa subir, mas não vai levar. O dia que eu receber alguma peça de Vossa Senhoria e do Senhor, estando aqui no museu, e eu começar a cobrar entrada, vai dar uma impressão que o Aristide está tendo as peças doadas pela sociedade para cobrar entrada. Aí perde-se a credibilidade, que é o pensamento que eu estava tendo colocação de dinheiro da entrada no meu bolso. E eu não quero perder essa credibilidade, jamais, jamais, quando estiver vivo, nunca será cobrado. Cultura, na minha expressão, no Brasil, Ponta Grossa, Paraná e mundo, cultura não se deve ser cobrada.
Eu sou temeroso com o futuro do Museu Época, porque eu não sou eterno, como já lhe frisei. Meus filhos têm os herdeiros, só existe uma filha que tem um prazer, um gosto por peças antigas. Ela fez uma pergunta e minha família também já fez. Pai, quem trabalha de graça? Eu não vou trabalhar de graça. Aí vem a preocupação. Por que o poder público não abre os seus cofres e faça uma preservação da história do Paraná e do Brasil? É essa a minha resposta. Senhor X.
Você acabou de assistir ao documentário Filme de Época, premiado no concurso realizado pela Prefeitura de Ponta Grossa no ano passado. Com isso, encerramos o nosso programa de hoje. Para quem quiser rever o nosso programa, o doc.com está disponível no site do Jornal da Manhã, no jmnews.com.br, também no site do Plantão da Cidade, no plantãodacidade.com.br. Confira também o nosso canal direto no YouTube, no youtube.com/programa.doccom. Envie também suas críticas e sugestões. Basta escrever para o e-mail programadoccom@gmail.com. É isso aí, um bom final de semana para você e até sexta que vem. Doc.com, você bem informado. Doc.com, você bem informado.